Olá, amigos, vocês estão no canal Sementes de Luz e Paz. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, dê uma olhada aqui, veja primeiro esse vídeo. Se você gostar, coloque o positivo e veja o tipo de vídeo que eu trago nesse canal, tá? Em geral, são sobre espiritualidade. Mas tem também muitos vídeos diferentes que são sobre elementais da natureza, por exemplo, que são sobre tarô, enfim, tudo que é místico, tá? Eu amo, sempre amei tudo que é místico. E eu vou, conforme eu vou tendo as inspirações, porque eu só gravo vídeo para este canal quando eu sou inspirada ou por um livro, ou às vezes por uma pessoa, ou por uma indicação, ou pelos nossos amiguinhos de luz, tá? E esse é o caso. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre Sinais, a linguagem secreta do universo, de Laura Line Jackson. Aguardem aí, já já. Bom, pessoal, você acredita que o universo, os espíritos de luz, a sincronicidade, ou sei lá o que, algo que você não consegue explicar, muitas vezes te dá um sinal? A intuição, a gente chama muito de intuição. Eu aprendi há muito tempo que a gente deve prestar atenção nessas coisas. Por exemplo, você vai saindo para trabalhar ou para estudar, enfim, você pega o elevador, aí você se lembra que esqueceu a chave do carro. Você não deve xingar, não deve ficar nervoso. Volte calmamente, pegue a chave do carro e vá. Isto, com certeza, foi um sinal para você, ou para você ser mais cuidadoso ou cuidadosa, ou um sinal de que se você tivesse saído naquele momento, provavelmente você iria bater o carro, ou você ia sofrer um grave acidente. Não se sabe, é tudo um mistério, a vida é um mistério, né, gente? Então, essa maneira, essa modo que os espíritos de luz têm de nos avisar, a gente chama de intuição, a maioria das pessoas. Eu tive uma intuição, foi tão bom. Quantas pessoas, muitas vezes, estão para pegar um avião e de repente acontece alguma coisa na família, a pessoa é obrigada a ir ver alguém passar mal, enfim. E a pessoa até desiste daquele voo. E às vezes esse voo cai. Vocês já ouviram falar nisso também, tenho certeza. E também há casos, por exemplo, quando houve aquela atrocidade no World Trade Center, houve casos de pessoas que se atrasaram para o trabalho. E se estivessem lá no horário, teriam morrido. Será que se atrasaram mesmo? Então, gente, esse livro é sobre sinais. Sinais que muitas vezes você recebe de entes queridos que já se foram. Sinais de perigo, né? Enfim, é sobre esse tipo de coisa. O importante é que você tenha a mente aberta para começar a observar isso na sua vida. Se nós não corrêssemos tanto, não estivéssemos tão ligados na matéria, talvez a gente observasse mais, sabe? E essa Laura Line Jackson, ela é palestrante e ela é médium, tá? Nos Estados Unidos. E depois de muito custo, ela resolveu escrever esse livro contando experiências dela com pessoas que a procuram para contar o que está acontecendo, e ela tem uma facilidade muito grande de ver espírito, ver e ouvir os espíritos. Então, muitas vezes a pessoa está em situação muito debilitada, acabou de perder um ente querido, e às vezes vai à procura dela, e ela conversa com o jeitinho dela carinhoso, e instrui a pessoa a observar sinais num sonho,
pensar, por exemplo, na pessoa, na tal pessoa, sabe, o que a pessoa gostava? A pessoa gostava disso ou daquilo. E aí você, às vezes, não sei vocês, tá? Às vezes eu sinto um cheiro num lugar e aquilo me remete à minha infância, ou me remete à minha adolescência, ou sei lá, eu ouço uma música, aquela música eu viajo com aquela música, parece que eu tenho 20 anos novamente. Tudo isso são sinais que vêm para você, mas você tem que estar atento. Em geral, a gente não está atento, tá? Então, aí eu vou contar para vocês aqui, com ela mesmo, quando ela começou, que ela percebeu que ela estava com esses poderes, ela foi convidada para fazer palestras, né? E assim, ela estava muito nervosa. A primeira palestra que ela ia dar, ela estava muito nervosa. Então, ela pede que a espiritualidade mande para ela um sinal de que vai dar tudo certo. E aí pode ser qualquer coisa. Na hora veio na cabeça dela laranjas. Estranho, né? Ela não sabe nem por que veio isso na cabeça dela. E aí ela foi se dirigindo para o local da palestra. Aí quando ela entra no local, que era uma espécie de colégio ou anfiteatro, alguma coisa assim, e eles iam servir também, parece que tipo um coquetelzinho ali na entrada para as pessoas. Ela entra e tem uma mesa cheia de laranjas, acredite se quiser. Ela olha aquilo estranho, ela pergunta, mas eu não estou entendendo. Você não está sabendo? A tal cidade onde ela estava é uma cidade muito produtora de laranja e era um festival naquela época. Eles acharam que ficava mais bonito ornamentar com laranjas do que com flores. Que coisa incrível, né? E ela foi, deu a palestra e foi um espetáculo e foi só o início de tudo para ela. Eu achei isso incrível. Ou seja, esse livro faz a gente chorar às vezes, porque você vai se lembrar dos seus entes queridos. Faz você ter esperança que as coisas vão melhorando, né? Que problemas todos temos, né? As coisas vão melhorar. Faz você ter esperança de um dia reencontrar aqueles que já se foram, se é que você acredita em vida após a morte, né? Em vida após a vida, na verdade, né? Porque a vida real realmente é a de lá, não é a daqui. Mas isso é outro papo, tá? Isso é para outro vídeo. Então, eu recomendo demais esse livro, gente, sabe? A gente aprende tanto. Quer ver? Eu vou ler só esse trechinho. Cada um de nós tem um time de luz, ela chama assim, um time de luz, que é aqueles que nos guiam, que nos protegem, que nos mandam sinais. Um grupo de ajudantes invisíveis que trabalham juntos a fim de nos guiar para nosso caminho de ascensão. Esse time é composto por nossos entes queridos, que já faleceram, nossos guias espirituais, anjos da guarda, como você quiser chamar, de um reino angelical superior e pela energia de Deus, que é baseada na maior força existente, o amor. Vocês já perceberam o quanto o amor é poderoso? Prestem atenção, gente. Ela fala sobre isso aqui também, chorei lendo. O amor é a força mais poderosa do universo. Se houver amor naquilo que você faz, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Você vai ter toda a proteção do universo. Sim. Bem, é isso. Deixa eu contar só, depois que eu li esse livro, algo que aconteceu comigo, pessoalmente. Vocês sabem que eu sou oficial de justiça, né? E naquele dia eu ia ter uma diligência num local perigoso. Então, à noite, eu fiz as minhas orações e eu pedi um sinal, que eu tivesse um sinal de que tudo ia dar certo, que eu fosse tranquila, que tudo ia dar certo, que eu não ia correr risco.
É um local que a gente corre risco de vida, para vocês terem uma ideia. Chamado Vila dos Pescadores, em Cubatão, tá? É uma imensa favela comandada pelo PCC. Só para vocês terem uma ideia. Bom, enfim, aí passou, eu dormi, né? No dia seguinte eu tinha aula de yoga, logo cedo, a minha aula de yoga é das 7 às 8 da manhã. Eu fui para aula. Justamente naquele dia, o meu professor, nós fizemos uma aula quase toda de meditação. E ele pediu que a gente... estávamos sentados em posição de lótus, que a gente abrisse os braços, assim, dá para mostrar para vocês, né? Abrisse os braços. E imaginasse um círculo, né? Uma bola numa das mãos, e que essa bola ia estar passando de um braço até o outro, até a outra mão, e voltando, espalhando energia do bem, né? Uma energia boa para você. E que cada um de nós imaginasse uma cor para essa bola. Eu imaginei. Eu não falei o que eu pedi, né? O sinal. Desculpa. O sinal que eu pedi foi que aparecesse algo amarelo para mim. Tá. Aí quando isso foi antes, né? Lá na hora que eu tava rezando, à noite. Aí, no que ele falou uma bola, ele falou para escolher uma cor. Na hora eu vi a bola amarela. Eu senti aquela vibração amarela. Parecia que eu tava segurando um sol na minha mão, nas minhas mãos, né? Porque ela ia de uma para outra, de uma para outra. Eu me senti iluminada. Eu me senti protegida. Eu falei, é esse o sinal. Não contente. Quando eu saí da aula, peguei meu carro, ia vir em casa me trocar para ir trabalhar. Passou na minha frente uma moto com uma moça guiando. E ela estava com uma blusa amarela. E ela foi. Ou seja, aquilo foi para me dizer, siga em frente, tudo vai dar certo. Gente, e tudo deu certo mesmo naquele dia. Eu me enchi de coragem, foi tudo tão tranquilo, sabe? Foi maravilhoso. E eu fiquei tranquila também, porque a gente vai segurando um mandado por um tempo, né? Tem uma hora que você tem que cumprir, né? Muitas vezes devido ao local, como era esse caso, né? Então, gente, era isso. Eu quis dar esse exemplo meu, o exemplo da Laura, para que vocês vejam que o nosso time de luz está sempre em campo, sempre. Basta pedir ou observar ou ficar atento aos sinais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e leiam o livro, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir na Amazon, tá? Se vocês adquirindo pelo meu link, vocês me ajudam com uma pequena comissãozinha que eu ganho, mas o valor é o mesmo, tá? O valor é o mesmo, só vai me ajudar um pouquinho a poder comprar mais maravilhas para vir aqui indicar para vocês. Obrigado, gente. Se gostaram, não esqueçam de pôr o positivo aqui e comente, tá bom? Um beijo, tchau!